Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre potenciação e radiciação. Quando a gente fala em potenciação, a gente pensa assim, vamos falar separado, tá? Primeiro potenciação, depois radiciação. Quando a gente fala em potenciação, eu vou pensar sempre que eu tenho um número qualquer elevado a um outro valor, tá? Quando a gente pensa assim, o que que eu tenho? Esse nzinho aqui, que a gente chama de expoente, ele vai me dizer quantas vezes a base, tá? Que esse daqui, ele é a minha base. E eu tenho meu expoente, tá? Que vai ser meu nzinho aqui. Então, o meu n aqui vai me dizer quantas vezes eu vou estar repetindo meu a. Então, eu vou fazer a vezes o a vezes o a. Quantas vezes? N vezes. Tá? Se eu pensar num exemplo bem clássico, vamos supor aqui, ó, 10 elevado à terceira. Então, meu 10 aqui é minha base. E o meu 3, ele é o expoente. Então, eu vou fazer o quê? Ele vai me dizer que eu vou repetir o 10 3 vezes. Então, eu vou fazer 10 vezes 10 vezes 10. Na resolução, eu vou ter quem? Eu vou fazer 10 vezes 10, que vai me dar 100. Depois, eu vou multiplicar por 10, que vai me dar 1000. Então, 10 à terceira, que é como a gente lê, é igual a 1000, ok? Isso vale para qualquer outro valor. Se eu tiver 2 à terceira, tá? Eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2. Porque o meu expoente é 3, então ele tá me dizendo que a minha base, que é 2, será repetida 3 vezes. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, eu vou ter o quê? Que 2 à terceira é igual a 8, ok? E assim vale para qualquer expoente e para qualquer base. Sempre que eu pensar quantas vezes eu vou estar repetindo essa base. Então, meu expoente está me dizendo simplesmente quem? Quantas vezes que eu vou estar repetindo a minha base, tá? Então, vamos lá, vamos pensar assim agora. Se eu tiver valores positivo, aqui eu coloquei com 2, que é um valor positivo. Mas aqui pode ser valor negativo também. Então, vamos lá. Menos 2 elevado à terceira. Então, eu tenho valores positivos. Eu vou ter aqui, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Porque, ó, minha base é 2, menos 2, tá? Não é mais 2 como eu coloquei aqui. Então, eu tenho que a minha base é menos 2. E o meu expoente é 3. Então, eu vou estar repetindo o meu menos 2 3 vezes. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pensar aqui, ó. Eu tenho que fazer regra decimal. Eu tenho menos aqui, com menos aqui. Então, vai ficar mais. 2 vezes 2, 4. Agora, o que eu tenho? Eu tenho que lembrar que eu tenho mais 4 e menos 2. Então, eu vou fazer regra de sinal aqui, ó. Mais e menos, menos. 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho menos 8. A hora que eu chegar a menos 2 à terceira, é igual a menos 8. Aqui nós vimos o quê? Que eu tenho 2 à terceira é igual a 8. Então, eu tenho todos os valores positivos, ó. Se ele for negativo ou positivo, ele vai me dar valores diferentes, porque positivo e negativo tem uma distância grande. Se eu fizer o menos 2 agora, elevado a uma potência par, 4, eu vou fazer o quê? Lembrando que a minha base vai continuar sendo menos 2, tá? E agora, eu tenho que o meu expoente é 4. Então, eu vou fazer menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. 1, 2, 3, 4 vezes. O que eu vou pensar agora aqui, ó? Eu tenho menos 2
com menos 2, menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Bom, vou multiplicar agora para o terceiro. Eu tenho aqui, ó, menos 2 e 4. Tem menos e mais, vai me dar menos. 4 vezes 2, 8. Tá? Aí, eu tenho agora menos 8 com menos 2. Menos com menos vai me dar mais. 2 vezes 8, 16. Então, eu tenho um valor positivo. Tá? O que eu posso concluir? Isso aqui vale para qualquer potência, qualquer base. Se eu tiver um valor negativo elevado ao número par, ele vai me dar positivo, tá? Se eu tiver qualquer valor negativo elevado a um número qualquer, sendo que seja ímpar, ele vai ser negativo. Então, aqui a gente pode concluir o quê? Tá? Se eu tiver a minha base negativa, que no caso aqui foi menos 2, mas poderia ser qualquer outro valor, desde que ele seja negativo. Então, eu posso concluir. Se o meu expoente for ímpar, o resultado, tá? Então, ele vai resultar em um valor negativo. Que foi o caso aqui, ó, menos 2, que é minha base negativa, elevado a uma potência ímpar, porque 3 é ímpar, igual a menos 8. Então, ele resulta num valor negativo. Segunda possibilidade, eu vou ter meu expoente par. Se meu expoente for par, no caso aqui, como foi 4, eu tenho um valor negativo, positivo, tá? Não é mais negativo. Então, eu preciso sempre tomar cuidado quando a minha base for negativa com o meu expoente. Se ele for ímpar, resultado, valor negativo. Se meu expoente for par, o resultado será um número positivo, ok? Isso vai valer para qualquer base negativa e para qualquer expoente, desde que eu tenho só que pensar em ser par ou ímpar, ok? Bom, vamos ver agora algumas propriedades onde que nos ajuda a resolver qualquer exercício onde que eu tenha parte de potenciação. Então, vamos lá. A primeira que eu tenho A elevado a M, dividido por A elevado a N. As minhas bases são iguais, eu tenho A e tenho A. Aqui, a minha expoente pode ser igual, como pode ser diferente. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou conservar a minha base e vou subtrair os expoentes, tá? Se eu pensar num exemplo assim, ó, eu tenho 2 elevado à terceira, dividido por 2 elevado à quarta. Tá? Eu vou conservar o 2, vou fazer 3 menos 4. Então, vai me dar 2 elevado a menos 1. Me deu uma expoente negativo, não tem problema. A gente vai ver como que a gente trabalha quando tem esse expoente negativo, já, tá? Segunda, eu tenho assim, A elevado a M, que multiplica A elevado a N. Tem as mesmas bases, então eu vou conservar a minha base. Se eu estou multiplicando, eu vou somar os expoentes. Então, vai ficar M mais N, tá? Se eu tiver 3 elevado a 4, vezes 3 elevado a 5, o que eu vou fazer? Base igual, eu vou conservar. Vou fazer 4 mais 5. Então, vai ficar 3 elevado, se eu tenho 4 mais 5, vai dar 9. Então, vai ficar 3 elevado a 9, ok? Uma outra propriedade que a gente tem é se eu tiver potência A elevado a M, elevado a M. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou conservar minha base e vou multiplicar esses expoentes aqui, ó. Então, vai ficar N vezes M. Se eu tiver um exemplo, vamos supor 10 elevado a 2 elevado a 4.
tá? Então, vai ficar 10, eu vou multiplicar os expoentes, 2 vezes 4, então, vai ficar igual a 10, 2 vezes 4, 8, 10 elevado à oitava, tá? Então, é assim que a gente trabalha na parte de potência. Bom, uma outra propriedade é quando eu tenho dois números distintos, A vezes B, elevado a uma potência N. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou estar distribuindo a minha potência. Então, vai ficar A elevado a N, que multiplica B elevado a N, ok? Bom, se eu pensar num exemplo aqui, eu vou fazer 3 vezes 5 elevado a 7, que vai ficar 3 elevado a 7, porque eu vou estar distribuindo a minha potência, vezes 5 elevado a 7, ok? Se eu pensar na divisão agora, se eu tenho A dividido por B, eu também vou estar distribuindo a minha potência, tá? Para o numerador e para o denominador. Então, vai ficar A elevado a N, dividido por B elevado a N. Se eu fizer 8, 7, dividido por 7, tá? Elevado a 5, eu vou distribuir minha potência, tá? Para o numerador, então, vai ficar 8 elevado a 5, dividido por 7 elevado a 5, porque eu vou estar sempre fazendo a distributiva, eu vou estar distribuindo a minha potência, ok? Se eu tiver A elevado a um número, uma potência menos ela, pensando que eu tenho negativo, certo? Eu estou trabalhando com o inverso. Então, vai ficar A elevado 1 sobre A elevado a N, tá? Sempre eu posso usar isso? Sempre. Qualquer valor que eu tenha uma divisão. Então, como eu tenho uma igualdade, lembrando que sempre vale a ida e a volta pela igualdade, ok? Para todas as propriedades. Se eu tiver A sobre B elevado a menos N, então, em vez, eu vou fazer o mesmo processo aqui, ó, tá? Só que eu posso já fazer direto. Como eu estaria fazendo o quê? 1 dividido por A sobre B elevado a N. O que eu tenho aqui? Aqui eu vou estar distribuindo. Então, eu tenho 1 A elevado a N sobre B elevado a N. Aqui eu tenho uma fração, porque como se eu tivesse aqui, ó, 1 sobre 1. Então, quando eu tenho divisão de fração, o que a gente faz? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso a segunda. Então, aqui o que eu tenho? Se eu inverter aqui, eu vou ficar com B elevado a N, dividido por A elevado a N. Uma vezes B vai ser B elevado a N, e uma vezes A vai ser A elevado a N. Então, eu vou ter B elevado a N, dividido por A elevado a N. Como aqui a gente fez a distribuição da potência, eu tô dessa forma, eu posso voltar. Então, vai ficar B elevado a A dividido por A, tudo isso daqui elevado a N. Se eu ver, é exatamente o inverso daqui. Então, eu posso considerar direto. Se eu tenho A dividido por B elevado a um número negativo, basta eu inverter os meus fatores de divisão, e aí minha potência vai ficar positiva, ok? Então, essas são as propriedades que a gente tem de potenciação. Bom, aí, para facilitar o entendimento dessas propriedades, vamos fazer algum exemplozinho, tá? Um exemplozinho usando diferente do que eu usei aqui, que a gente pode usar mais de uma propriedade junto, porque aqui eu fiz exemplos usando propriedades separadas, certo? Agora, vamos fazer assim, usando tudo junto. Então, se eu vou pegar aqui, ó, 2x dividido por 3 elevado a 4. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou distribuir a minha potência, tá? Numerador, denominador, que é essa daqui, ó, tá? Como tá numa divisão, eu vou fazer essa distribuição. Então, eu vou ter o quê? 2x elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou estar distribuindo aqui, ó. Então, vai ficar 2 elevado a 4 vezes x elevado a 4 sobre... Se eu quiser já aqui, eu já posso fazer a potência. O que eu tenho aqui, ó?
3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. E 3 vezes 7, 81. Então, aqui vai ficar 81. Aqui eu tenho 2 à quarta, a mesma coisa, tá? Se eu quiser, eu já posso pensar em fazer o quê? A potência, que eu tenho 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16, ok? Então, esse resultado, ele vai me fornecer quem? 16, porque é 2 à quarta, vezes x à quarta, dividido por 81. 16 e 81 não podem ser divididos, por quê? Tá? Aqui, ó, eu não posso fazer essa simplificação mais, eu não posso dividir, porque 16 e 81 não tem divisor comum. Dezesseis é par, 81 é ímpar. Então, nesse caso, eu não preciso simplificar. Ah, mas se eu usar a calculadora, dá para fazer a divisão? Dá para fazer a divisão. Só que aí eu vou ter o número decimal e não o número mais inteiros. Dependendo do que eu estiver trabalhando, eu posso fazer essa divisão e deixar em decimal. Para mostrar para vocês o trabalho de potência, não vamos simplificar, ok? Um outro exemplo, tá? Vamos pensar assim. Se eu tiver x ao cubo, dividido por x ao quadrado. Vamos fazer tudo aqui uma vez só. X ao cubo vezes y à quinta, dividido por x ao quadrado, vezes x à terceira, y à terceira. Então, o que eu preciso fazer aqui, ó? Aqui eu tenho x e x, então eu tenho a mesma base. Eu vou estar usando a propriedade da divisão. Então, eu vou conservar a base e vou subtrair. Então, vai ficar 3 menos 2. Aí, eu tenho aqui y e y, mesma base. Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes, tá? Então, isso aqui vai ficar quem? X, lembrando só que 3 menos 2 vai dar 1, tá? Então, vai ficar x elevado a 1. Aqui eu tenho 5 menos 3, 2. Então, vai ficar y elevado a menos 2, elevado a 2. Quando eu tenho a potência 1, eu não preciso escrever. Então, vai ficar x vezes y ao quadrado. Tá? Que é uma simplificação desse exercício aqui, desse exemplozinho aqui, tá? Vamos ver um outro exemplo. Tá? Aqui, o que eu preciso fazer primeiro? Primeiro, eu preciso fazer a distribuição desse expoente 3 aqui. Então, vai ficar 2 à terceira. A hora que eu fizer aqui, eu vou ficar 2. Como eu tenho potência de potência, eu vou estar multiplicando. Então, 2 vezes 3, tá? O outro 4 aqui, ele vai permanecer. Então, primeiro, a gente vai resolver de dentro para fora. 2 ao cubo, tá? É isso daqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, vai ficar igual a 8. Porque eu tenho essa potência 4 aqui ainda. Então, vai ficar 8, que multiplica x elevado a quem? 2 vezes 3, 6. Isso tudo aqui elevado a 4, tá? Aí, o que eu preciso fazer? Distribuir essa potência agora aqui, ó, o 4. Então, vai ficar 8 elevado a 4, vezes x elevado a 6, vezes 4. Bom, aqui eu sei que vai me dar 24. Então, eu sei que eu tenho x elevado a 24. O meu 8
ele vai ficar 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Olha que eu multiplico por 8, 512. 512 vezes 8, 4.096. Então, aqui meu resultado vai ser 4.096, que multiplica x elevado a 24. Ok? Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo exatamente falando o quê? Só de potenciação, tá? Quando a gente trabalha com a potência de vários, usando vários de uma propriedade. No caso aqui eu usei só uma, que é a potência de potência. Aqui a gente usou vários de uma, tá? Que é potência da divisão. Então, assim, nesses três exemplos aqui, nós usamos mais de uma potência. Nesse caso aqui, eu usei duas. A da divisão e onde tem a multiplicação, ok? Então, para trabalhar potência, a gente normalmente trabalha misturando as propriedades, tudo bem? Então, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho, tá, de radiciação. Radiciação, o que acontece? Ela é praticamente o inverso quando a gente fala em potência, tá? Porque radiciação e potência é praticamente a mesma coisa. Eu posso trabalhar totalmente a parte de potência, de radiciação, como potência, tá? Aí vamos trabalhar na propriedade. Só que a minha potência parece uma raiz. O que significa essa raiz? Que eu vou ter o quê? Um expoente fracionário. Vamos ver já já. Então, aqui, o que eu posso fazer aqui? Ó, eu tenho a raiz enésima, que é o que a gente lê. Então, aqui eu tenho o expoente da minha raiz. A e B. Então, eu posso abrir essa raiz em duas raízes. Então, vai ficar a raiz de A vezes a raiz enésima de B. Então, eu estou fazendo abertura em duas raízes. Se eu tiver a raiz terceira, raiz cúbica, tá? De 4 vezes 5. Isso aqui vai ficar igual que a raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 5, tá? Se eu tiver uma divisão aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Raiz enésima, eu vou estar distribuindo a minha raiz para o numerador e para o denominador. Então, vai ficar a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Se eu tiver a raiz enésima, a raiz quarta, de 3/4. Então, vai ficar a raiz quarta de 3, dividido pela raiz quarta de 4, ok? Se eu tiver a raiz enésima de A, tudo isso elevado a A. Então, eu vou fazer o quê? Essa potência aqui, ó, é a mesma coisa, eu tá entrando ela aqui dentro. Então, vai ser igual N, raiz enésima, de A elevado a M. Tá? Se eu pensar num exemplo, como se eu tivesse assim, ó, raiz quadrada de 3, quando não tem nada aqui, é sempre quadrado, tá? Elevado a 4. Então, ficaria a raiz quadrada de 3 a 4, ok? Aqui eu tenho raiz de raiz. Então, o que a gente faz? A gente multiplica, é como se fosse potência de potência. Que eu multiplico as potências, aqui eu vou estar multiplicando também a raiz. Então, vai ficar M vezes N, a raiz de A, ok? Se eu tiver a raiz de um valor aqui, como que eu posso estar escrevendo essa raiz aqui, ó, que isso vale para qualquer raiz, por expoente M, expoente N, tanto faz o valor, em potência fracionária. Porque na matemática, muitas vezes a gente trabalha, a gente é obrigado a tirar o símbolo de raiz, tá? E isso a gente vai escrever o quê? Em fração, potência fracionária. Então, eu vou conservar a base. Aqui, ó, eu vou ter uma fraçãozinha. Então, a minha raiz, seja ela qual for aqui, vai vir para o meu denominador. Então, aqui vai ficar meu M. E a potência da base vai para o meu numerador, tá? Então, aqui, se eu tiver a raiz sétima de 2 da terceira, é a mesma coisa de eu pensar que eu tenho 2 elevado a 3 sétimos. Ok?
Então, é isso que a gente faz. Então, essa é a minha raizinha. Então, se eu falar assim, olha, agora eu tenho a raiz quadrada de x, tá? Se não tem nada aqui, significa que eu tenho quadrado. Vai ficar x elevado a meio. Porque o 2 daqui, ele vem para minha denominador e o 1 daqui tá no meu numerador, ok? Sempre será dessa forma. Se eu tiver a raiz quarta de x ao cubo, então vai ficar x elevado, numerador da minha fração, denominador da minha fração. Então, vai ficar x elevado a 3 quartos. Ok, pessoal? Então, essa é a questão, como que a gente está trabalhando. Então, na verdade, quando eu falo em radiciação e potenciação, basicamente eu posso pensar que eu estou falando da mesma coisa. Porque a minha radiciação, ela é uma potência fracionária. Ah, mas eu não sei quantas vezes eu vou multiplicar. Por isso que a gente coloca uma raiz, o símbolo de raiz. Mas as operações que eu tenho potência, eu vou conservar a base, eu vou subtrair os expoentes, se estiver na divisão, vou multiplicar, tudo isso vai funcionar de forma idêntica, ok? Bom, então aqui eu tenho como que a gente faz a radiciação, já tinha falado para vocês a potenciação. Agora a gente pode até pensar em fazer alguns exemplos misturando, né? Simplificação de alguns exemplos um pouquinho mais elaborados. Vamos lá. Bom, aqui a gente já elaborou um pouquinho mais de exercício do que foi nossos exemplozinhos aqui. Então, aqui, ó, a primeira coisa, eu tenho uma soma, certo? Se eu tenho uma soma, eu vou fazer essa divisão aqui, ó, tá? Dessa fração, mais... Então, eu vou abrir em duas frações, mais essa fração aqui, ó. Por quê? Porque isso facilita da gente estar fazendo a minha simplificação, que é o que eu quero. Então, aqui eu tenho a raiz nona de x ao quadrado sobre a raiz quinta de x à quarta. Mais, porque esse mais aqui permanece, tá? Esse mais aqui, ó, permanece. 5, que multiplica a raiz sétima de x à quinta, dividido por a raiz quinta de x à quarta. Bom, o que eu vou estar fazendo agora? Agora eu vou estar escrevendo em forma de potência, tá? Então, aqui eu tenho uma raiz, eu vou escrever ela em forma de fração. Então, vai ficar denominador, vai ficar a potência da raiz, e o numerador vai ficar o expoente da minha x. Então, vai ficar x elevado a 2 nonos, dividido por x elevado a 4 quintos. Lembrando que sempre a potência aqui, ó, vem pro denominador, ok? Mas, porque aqui, ó, eu já vou estar usando esses sinais aqui, a gente nunca muda. 5, que vai estar multiplicando, então aqui vai ficar x elevado a 5 sétimos. Lembrando que aqui está sempre o numerador da fração e a potência da raiz aqui sempre no denominador, dividido por x elevado a 4 quintos. Bom, agora a gente vai usar exatamente a propriedade de fração de potência, tá? Independente se o meu numerador é fração ou não, ok? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho a mesma base, então eu vou conservar minha base e vou subtrair os expoentes, tá? Então, aqui eu tenho 2 nonos menos denominador 4 quintos. Mais 5, que esse 5 aqui vai multiplicar. Aqui eu vou conservar a base, que é x. Vai ficar 5, 7. Menos, porque a gente subtrai o expoente, 4 quintos. Bom, agora aqui eu tenho duas subtração de fração, tá? Não tem os mesmos denominadores, então eu vou ter que fazer as continhas tudo separado, tá?
denominador diferente. Se denominador diferente, eu preciso fazer o quê? Achar o mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui no cantinho. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Então, eu tenho, ó, 2 nonos menos 4 quintos. Não é 9 e 5 não tem divisor comum, certo? Então, o que a gente faz? 9 vezes 5, que vai me dar 45, certo? Então, o que eu vou ter? Ó, 45 dividido por 9 vai me dar 5, vezes 2, eu vou ter 10. 45 dividido por 5 vai me dar 9, vezes 4, 9 vezes 4, 36. Então, aqui eu vou ter 10 menos 36, eu vou ter menos 26, dividido por 45, ok? Não dá para dividir, par e ímpar, eu não consigo fazer essa divisão. Então, esse primeiro termo aqui, ó, tá? Esse termo todo aqui, ele vai ficar como? X elevado a menos 26 sobre 45, tá? E eu vou ter o que agora? Mais o meu 5, ele permanece aqui multiplicando. O que eu preciso fazer? Essa de subtração aqui, ó. Então, assim, eu não tô carregando a subtração aqui, mas eu tô fazendo no cantinho, pegando o resultado, ok? Fazendo a troca. Aqui eu vou ter quem? 5, 7, menos 4 quintos. A mesma coisa, 7 e 5 não tem múltiplo comum, tem divisor comum, então eu vou fazer o quê? 7 vezes 5, que vai me dar 35. Então, 35 dividido por 7 vai me dar 5. Vou multiplicar por 5, 5 vezes 5, 25. Menos 35 dividido por 5 vai me resultar em 7. 7 vezes 4, 28. Então, eu vou ter agora 28 menos 25 menos 28, menos 3 sobre 35. Então, esse é o resultado dessas diferenças aqui, ó. Então, aqui vai ficar x que elevado a menos 3 sobre 35, tá? Aqui, ó, pessoal, eu cheguei num resultado. Ou eu posso escrever aqui, ó, usando parte lá que eu tenho por expoente negativo, tá? Então, vou usar o inverso. Então, eu teria quem? 1 sobre essa raiz, x elevado a 26 sobre 45, mais, aqui vai ficar 1, 5 vezes 1 sobre x elevado a 3 sobre 35. Que vai ficar, tá? 1 sobre, vamos colocar na raiz, 45, x elevado a 26, 1 vezes 5, 5, sobre a raiz de 35x elevado à terceira. Então, aqui, ó, eu escrevi só de forma diferente. Qual que é a correta? As duas são corretas. Qual que eu deixo? Vai depender do meu contexto, tá? Se de repente eu for num concurso e eu tiver já os resultados, eu preciso saber se está dessa forma ou dessa. Então, eu só preciso conhecer as duas maneiras que eu posso deixar minha resposta em função disso, de um concurso, de alguma prova classificatória para subir de cargo, alguma coisa assim que eu preciso verificar, ok? Bom, pessoal, bons estudos a todos, ok?